Estou tão feliz que você esteja comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou tão animada com o que eu vou ensinar hoje e acho que vou falar disso amanhã também. E eu quero falar com você hoje sobre o que você está fazendo com os recursos que Deus deu a você. Isso é algo no que todos temos que pensar, de tempos em tempos. Você diz, o que você quer dizer com recursos? Bem, o tempo é um recurso, dinheiro, talentos, habilidades e até mesmo a vida em geral. Então, deixe-me perguntar, o que você está fazendo com a sua vida? O que está fazendo com seu tempo? O que está fazendo com seu dinheiro? O que está fazendo com os dons, os talentos e habilidades que Deus deu a você? Quando você chegar ao fim da vida, será capaz de olhar para trás e não ficar desapontado, não ter muitos arrependimentos, ou você será capaz de dizer, eu sinto que usei bem aquilo que Deus me deu, não o desperdicei, usei tudo para a sua glória. Isso é muito importante para todos nós pensarmos de tempos em tempos, porque tem tantas coisas no mundo que podem nos distrair, sabe? E nos puxar em direções erradas e você só tem uma vida para viver, e você só tem uma vida para dar. E todos precisamos pensar no que nós temos dado. Então vamos começar hoje com João 6,12, onde Jesus estava com uma grande multidão que se reuniu para ouvi-lo ensinar. E já estava passando da hora do almoço e todos estavam com fome. E então ele disse aos discípulos para alimentá-los. E claro, eles disseram, não temos o bastante para alimentar tantas pessoas. Então ele pegou o que o menino tinha, multiplicou aquilo. E em João 6, verso 12, diz, quando todos haviam comido bastante, então disse ele aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eu amo esta escritura. Jesus não aprova o desperdício. Ele quer que façamos uso do que nós temos e não desperdicemos. E tudo que nós temos, nós sempre gastamos, assim como o nosso tempo. Sabe, eu me ouvi dizer um dia, sinto que estou gastando muito do meu tempo tentando ficar com uma boa aparência. E então isso meio que ressoou de volta aos meus próprios ouvidos. Sim, eu estou gastando meu tempo. E cada dia que passa é um dia que eu não terei de volta. E assim nós não podemos ficar falando. Sabe, na terça-feira acho que perdi a segunda-feira, então vou voltar atrás e fazer isso de novo. Uma vez que usamos esse tempo, não recuperaremos, então devemos pensar um pouco sobre o que estamos fazendo e não ser uma dessas pessoas que se levantam todos os dias e apenas esperam para ver o que acontecerá. Nós temos que ter um plano e esteja sempre pronto para mudar o seu plano, se Deus quiser interrompê-lo, mas tenha um plano para o que vai fazer com o seu tempo. E quando você realmente pensa nisso, entre horários de cabeleireiro, pelo menos para mim, cabeleireiro, cor de cabelo, cortes, sobrancelhas, unhas, tratamentos faciais, exercícios. Agora eu tenho uma pessoa profissional me esticando para manter-me mais flexível à medida que eu envelheço e evitar que tudo doa. Toda essa manutenção diária que fazemos, você vai ao dentista, limpa os seus dentes, então ele quer que use fio dental, ele quer que faça isso e aquilo outro. E vou ao oftalmologista uma vez por ano, vou ao fonoaudiólogo, ao otorrino, eu limpo e verifico os meus ouvidos e, assim, há muitas coisas que precisamos fazer para cuidar de nós mesmos. Mas isso não é... Você está gastando tempo, mas isso não é perda de tempo, porque quanto mais você cuida de si mesmo, mais tempo você vai durar e melhor você vai se sentir. Não importa a idade que você tenha, digamos que você tem 20 ou 30 anos, provavelmente acha que nunca chegará aos 60, 70, 80, mas a menos que o Senhor te leve para casa mais cedo, você chegará lá. Eu digo por experiência, você deve se certificar de que quando ficar mais velho, ainda se sinta bem. E você pode se sentir se você gastar algum tempo cuidando de si mesmo. Sabe, eu vinha dizendo há anos, eu não tenho tempo para me exercitar. Mas sabe o que eu descobri?
Qualquer coisa que você realmente queira fazer, se realmente se esforçar, você vai conseguir ter tempo para isso. Se quer saber o que é importante para você, basta olhar para onde você está gastando seu tempo. Sempre estamos gastando alguma coisa. O tempo é um recurso que Deus nos deu. Agora, alguns têm mais do que outros, mas, por mais que você tenha recebido, uma vez que você usa, você já usou e não o terá de volta. Então, estou lhe pedindo para realmente pensar sobre. Quando o programa acabar, quero que você pense sobre o que está fazendo com seu tempo. Se você está investindo tempo no que quer investir, ou está deixando as circunstâncias ditarem tudo para você, você está gastando 3 horas por dia no Facebook, apenas vendo as fofocas e talvez esteja fofocando. Ou você está fazendo algo com seu tempo que seja frutífero, que vai acrescentar à sua vida ou à vida de uma outra pessoa? Você não tem tempo ilimitado, então não viva como se tivesse, porque algum dia todo o seu tempo acabará, então você deve usá-lo com sabedoria. Gastar tempo. Acho que é importante que cuidemos de nós mesmos, que fiquemos o melhor que pudermos para representar Deus, e assim eu recomendo gastar um pouco do seu tempo cuidando de si mesmo, mas Deus não quer que desperdicemos o nosso tempo. Em cada pedaço de tempo que gastamos, nós estamos fazendo uma dessas coisas com Ele, ou estamos desperdiçando, ou investindo. E quando investimos, isso sempre paga dividendos a longo prazo, mas se desperdiçarmos, ele se vai e não recebemos nada dele. Você já pensou em coisas assim? Estou gastando muito tempo discutindo com você. Eu estou gastando muito tempo com raiva e vivendo na falta de perdão. Estou gastando muito tempo com o que ou como conserto isso, onde compro isso ou aquilo e etc, etc. Constantemente tenho que gastar meu tempo procurando as coisas que guardei em algum lugar da minha casa que eu não me lembro onde foi que coloquei. Todo santo dia. São poucos os dias que se passam que eu não tenha que ficar procurando o meu telefone. Isso já virou uma piada entre Dave e eu, porque sempre preciso que ele ligue para o meu telefone para eu encontrá-lo. É incrível os lugares que nós podemos deixar o nosso telefone. Um dia desses encontrei o meu na minha bolsa de maquiagem dentro de uma gaveta. Nós podemos deixá-lo em tantos lugares estranhos e perder tempo tentando encontrá-lo. Oh, você já pensou que temos coisas demais? Quantos têm coisas demais? Bem, tudo aquilo que você coloca dentro de casa é algo que você tem que cuidar. Tem que tirar o pó. Se você tem 150 bugigangas espalhadas pela casa, essas são coisas que você tem que tirar o pó. Talvez seja a hora de você fazer uma sessão de despejo e só pegar uma caixa grande, andar pela casa e talvez tirar coisas que não são tão importantes para você mais. Às vezes enfiamos tanta coisa dentro de casa que acabamos não enxergando mais nada. Você nem enxerga as coisas que realmente gosta porque as pessoas te dão coisas e você não quer jogá-las fora, então você guarda em casa e depois vê algo à venda e você vai e compra e guarda em casa também. Então só tenha cuidado com a quantidade de coisas que você tem. Talvez seja a hora de fazer mudanças. Gaste o seu tempo com sabedoria. Não desperdice. Se alguém se deita no sofá por 3 horas todos os dias para ver novelas, isso é uma perda de tempo. Total perda de tempo. Mas se você gastar seu tempo, digamos, que você faça uma caminhada de 1 hora, isso é tempo investido porque vai ajudá-lo na saúde, vai ajudá-lo nos ossos, ajudá-lo a permanecer saudável, sabe? Não estou dizendo que tudo na TV está errado, gosto de assistir a TV à noite, mas eu estou dizendo que podemos assistir algo que é uma total perda de tempo ou assistir algo que seja benéfico. Eu gosto de bons documentários, aprendo coisas com eles. Ultimamente tenho tentado assistir a filmes engraçados porque eu amo rir. E a Bíblia diz: o riso faz bem como um remédio e é bom para nós. Então seja exigente e chato sobre o que você põe dentro de você, porque uma vez que está lá, não é tão fácil tirar de lá. Agora, faça o inventário dos recursos que Deus deu para você.
Eclesiastes diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, e continue, há tempo para todas as coisas. Cada um de nós tem uma determinada quantidade de tempo. Em Efésios 5,16 diz: redima o tempo. Use o seu tempo com sabedoria. O que significa redimir o tempo? Significa pegá-lo e usá-lo com sabedoria. Deixe-me parar aqui por um segundo e perguntá-lo: você acredita que está usando o seu tempo com sabedoria? Sei que Deus me mandou ensinar isso hoje para alguém que está nos assistindo, para todos que estão nos assistindo. Isso é bom para eu estudar também, porque podemos sair dos trilhos nesta área muito facilmente. A Bíblia diz em Colossenses 4, verso 5, comportem-se sabiamente, vivam com prudência e discrição nos relacionamentos com os do mundo exterior, os não cristãos, aproveitando ao máximo o seu tempo e usando toda a oportunidade, sabe? Se você é um cristão nascido de novo, Jesus é o seu Salvador, Ele quer usar você para expandir o seu reino. E você tem que ter em mente que as pessoas, muitos milhões de pessoas, estão procurando por algo e muitas delas nem sabem o que estão procurando. Mas você pode ser o único Jesus que elas verão. Obviamente, você não é Jesus, eu não sou Jesus, mas somos seus representantes pessoais na Terra. E é importante que façamos algo diferente de apenas sentar numa igreja uma vez por semana e pensar que isso é tudo que devemos fazer. Precisamos sair pelo mundo e representá-lo, e temos que representá-lo bem quando for trabalhar. Não se assente à mesa do almoço e ouça todas as fofocas e faça fofocas também, ou ouça piadas sujas, ou, sabe, coisas que são totalmente uma perda de tempo. Seria melhor você comer sozinho e ler um bom livro ou algo assim, em vez de fazer isso. E é um mau testemunho quando você faz assim, porque se você diz que você é cristão, as pessoas esperam que você viva como um, e às vezes elas vão testar você para ver se você é ou não. Antes do meu marido trabalhar no ministério comigo, ele trabalhava no ramo de engenharia e dizia que havia momentos em que as pessoas vinham e lhe contavam piadas sujas, e tenho certeza de que estavam me testando para ver o que eu faria. Ele me contou que uma vez disse a um cara: você sabe que eu não quero ouvir isso, então por que se incomoda em vir e me contar? Às vezes não gostamos de dizer coisas assim, não queremos ficar envergonhados ou envergonhar a outra pessoa, mas sabe o que é interessante? Dave defendeu o que acreditava, e sabe qual foi o resultado quando as pessoas tinham problemas em suas vidas, problemas no seu casamento, ou ficavam doentes? Sempre vinham a ele e pediam seus conselhos ou pediam uma oração. Mas se você quer que as pessoas creiam que Deus é real, que Ele realmente faz a diferença em sua vida, então você tem que se comportar de tal maneira que eles acreditem nisso. Por favor, não vá à igreja apenas no domingo e depois haja como o mundo no resto da semana. Não haja como se fosse o melhor do que eles, mas você tem um padrão moral a manter e você precisa ter certeza de que faz isso e não age como todo mundo porque você não quer que as pessoas pensem que você é um doido de Jesus, que você é estranho. Use o seu tempo com sabedoria, especialmente com os do mundo. Procure representar Deus da maneira que Ele deve ser representado. Não se permita comportar mal e dar um mau testemunho. Pode ser sua única oportunidade de mostrar Jesus a esta pessoa. Se Deus escancarar uma porta para você testemunhar para alguém, não tenha medo de fazê-lo. Às vezes testemunhamos com as palavras, às vezes apenas com a nossa vida e nosso comportamento. Não se sinta pressionado a achar que tem que pregar para todos os incrédulos que encontrar. Às vezes Deus só quer que você ore, e é muito importante que Ele prepare os corações, que seus corações estejam abertos para ouvir o que você diz. Mas acredito que muitas vezes os mais altos sermões que pregamos são com o nosso comportamento e não com as palavras. Há um ditado que eu gosto muito que diz: pregue em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Eu realmente acredito que pregamos mais com nossas vidas do que pregamos com as nossas palavras. De fato, se você disser às pessoas o que fazer e não fizer, isso, na verdade, é pior do que se mantivesse a boca fechada.
E há oportunidades que Deus nos dá que, se não as aproveitarmos, não passarão por nós novamente. É importante ser obediente a Deus e ouvir o que Ele pôs em seu coração e dar esses passos de fé para sair e fazer o que Ele quer que você faça. Quando Deus quer que algo seja feito, mesmo que tenha que passar por 1000 pessoas diferentes, agora ouça-me, se Deus quer que algo seja feito, mesmo que tenha que passar por 1000 pessoas diferentes, Ele vai encontrar alguém que fará a sua vontade. Bem, por que não deixar que seja você? Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não desperdice as oportunidades que Ele te dá. Sabe, Esther é uma mulher da Bíblia que era jovem, tenho certeza de que ela tinha planos para a sua vida e ela não estava esperando que seus planos fossem interrompidos, de repente, sem um aviso de Deus. Mas o seu povo, o povo judeu, corria o perigo de ser morto por causa de um certo homem perverso chamado Amã, que odiava os judeus. E assim, o tio de Esther pediu para ela entrar no harém do rei e tentar ganhar o favor do rei, eventualmente chegar diante dele e implorar pelo seu povo. Bem, ela teve medo, ela não sabia o que aconteceria com ela. Você não podia ir até o rei, a não ser que fosse chamado. Se você chegasse diante do rei sem ser chamado, se ele não lhe estendesse seu cetro de ouro, você seria morto. Mas aqui está o que seu tio disse a ela: se você permanecer em silêncio neste momento, o livramento e a libertação para os judeus virão de outro lugar. Como eu disse, Deus sempre encontrará alguém para fazer o que Ele quer que seja feito. Mas você e a família de seu pai irão perecer. E quem sabe se você não chegou a essa posição real para um tempo como este. Sabe, eu pessoalmente acredito que todos nós nascemos em um determinado momento da história por uma razão, sabe? Estamos vivendo em tempos muito difíceis na Terra hoje. Talvez você pense: eu gostaria de ter nascido em uma época diferente. Eu penso em quando eu era adolescente, o quão melhor o mundo era do que hoje, e os incrédulos naquela época eram mais agradáveis do que alguns crentes de hoje. De fato, nós perdemos muito terreno, muitas pessoas nem sabem o que é excelência, não sabem o que é integridade, as pessoas não têm palavra. Isso é como se o mundo estivesse tão cheio de ódio e conflitos e tantas pessoas sem perdão, e sabe? Mas eu acredito que fomos chamados para um momento como este. Eu não acredito que você esteja aqui por acidente durante esse período de tempo da vida, como eu também não estou. Mas acredito que Deus não quer que desperdicemos nosso tempo, nossa vida. Acho que estamos aqui por uma razão, e se você nunca fez isso antes, é hora de começar a perguntar a Deus qual é a razão. Sabe, Deus não procura habilidade, Ele procura apenas disponibilidade. E tudo que você tem que fazer é simplesmente dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, eu sou o teu. Se você me quer, se quer usar para qualquer coisa, apenas me diga o que é. Tentarei fazê-lo com o melhor da minha capacidade. Se você disser isso a Deus e realmente estiver falando sério, não demorará e Deus encontrará algo para você fazer. A colheita está madura e a Bíblia diz: ore para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita. Então, recentemente eu comecei a fazer essa oração diariamente porque esta é a verdade. Precisamos de pessoas que realmente trabalhem para o Senhor, e você não precisa ter um reverendo na frente do seu nome para isso, não precisa ter um púlpito para fazê-lo. De fato, a Bíblia diz em Efésios que Ele só dá um ministério quíntuplo para treinar o corpo de Cristo para que possam fazer a obra do ministério, sabe? Meu trabalho não é fazer todo o ministério, é ajudar a treiná-lo para fazer sua parte. E honestamente, a maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão à igreja para encontrá-lo. Algumas vão, mas você pode fazer mais no seu cantinho do mundo. Se todo mundo saísse pelo mundo, se todo cristão saísse pelo mundo e fizesse a sua parte, você faria mais do que todos os pregadores. Deixe Deus usar você. Deixe usá-lo onde você está. E não desperdice seu tempo. O que você está fazendo para ajudar outra pessoa? Essa é uma pergunta que gosto de fazer às pessoas e gosto de fazer a mim mesma.
Todos os dias eu oro para que Deus me deixe ajudar alguém. Que eu possa colocar um sorriso no rosto de alguém, ou que eu possa encorajá-los ou despertá-los. Que possa dar a eles algo que os faça felizes. Não use as coisas que você tem, não use as pessoas para conseguir algo. Use o que você tem para ser uma bênção para as pessoas. Deus nos dá todos os recursos e tudo o que você possui. Não é algo que seja realmente seu. Deus é o dono e você é o mordomo. Ele espera que administremos o que Ele nos dá sabiamente. Há tantas coisas boas que a Bíblia tem a dizer sobre isso. No Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que isso significa? Eu acho que significa exatamente o que estou falando hoje. Pense no que está fazendo com sua vida. Pense no que está fazendo com seu tempo. E eu realmente sinto em meu coração que esta é uma mensagem muito simples, mas é uma importante mensagem. Acho que é algo que as pessoas não pensam o suficiente. Deixe-me perguntá-lo. Você usa todo o seu tempo apenas para entreter-se? Ou você está usando todo o seu tempo apenas tentando ganhar o que quer da vida? Ou você já chegou ao ponto onde Paulo chegou quando ele disse: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Você está pronto para realmente se oferecer a Deus para uso dele? E se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, é muito simples fazer isso. Tudo o que precisa fazer é admitir que é um pecador. Diga a Deus que você está arrependido dos seus pecados, da maneira como viveu, e que quer ser um cristão, quer ser um seguidor de Cristo. Convide-o a entrar em sua vida. Comece a aprender a palavra de Deus. Comece a segui-lo, siga o Espírito Santo. E faça as coisas que Deus quer que você faça. Não viva mais na escuridão. É hora de sair da escuridão e viver na luz. E o outro recurso que temos é o dinheiro. A maioria de vocês acha que não tem bastante, mas o que está fazendo com o que tem? Algumas pessoas nunca terão mais do que têm porque elas estão desperdiçando o que têm. Oh, há tantas coisas para se desperdiçar o dinheiro hoje. Quantas coisas você tem em sua casa que comprou quando estava em promoção? Ou que comprou porque brilhou, reluziu, você achou bonito, sabe? E levou para casa e colocou no canto e nem sabe onde está agora. Você nunca usou aquilo? Sabe, nós temos tanta abundância neste país. Desperdiçamos mais na América do que a maioria das pessoas em outros países tem. E às vezes nem somos tão gratos pelo que nós temos, sabe? Eu estava na Índia uma vez, visitando uma colônia de leprosos, estávamos nos alimentando e tentando encorajar aquelas pessoas, e eu me lembro de um dos leprosos, ele veio até mim, ele queria que eu fosse à casa dele. Eu não sabia o que eu iria ver, mas fiquei chocada com o que ele chamava de minha casa. Quando ele me levou ao lugar, era apenas um buraco que tinha sido cavado ao lado de uma colina, sabe? E era fundo bastante para entrar e tudo que ele tinha naquele buraco eram paredes e chão de terra. Uma rede onde ele dormia, sabe? Ali em um canto havia alguns potes de metal bem amassados e também um prato de metal. E ele estava realmente tão animado com a casa dele. Ele estava mais agradecido por aquele buraco ao lado da colina do que a maioria de nós pelas belas casas e lares que nós temos aqui, em nosso país. Precisamos aprender a não desperdiçar o nosso dinheiro, mas a usá-lo para ajudar outras pessoas e, pelo menos, parte dele para pregar o Evangelho. Meu marido tem uma ótima filosofia, ensinamos isso aos nossos filhos e estamos ensinando aos nossos netos. O Dave criou um excelente plano para as finanças, onde ele diz: economize um pouco, gaste um pouco e oferte um pouco. De tudo que você recebe, economize um pouco para o seu futuro, porque um dia precisará. Não dependa só da previdência social, você não sabe o que vai acontecer no momento em que precisar. Economize um pouco, é sábio você economizar. Gaste um pouco, já que trabalha duro a semana toda. Você deve gastar um pouco de dinheiro consigo, deve comprar algo que você precisa ou que você quer, e tudo bem. E oferte um pouco. Sempre oferte uma parte daquilo que você recebe para as pessoas que têm menos do que você tem. Não desperdice o seu dinheiro em coisas inúteis que não farão nenhum bem.
Mas realmente pense sobre o que está fazendo com seu dinheiro. Tenha um plano para o seu dinheiro e faça disso um plano sábio. Agora, vamos continuar este ensino amanhã, porque ainda tem algumas outras coisas sobre as quais quero falar. Sobre o desperdício, lembre-se, Jesus disse, reúna as sobras para que nada seja desperdiçado. Ele não é a favor do desperdício. Sempre digo, se você quer ter dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro. E assim não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ser a pessoa mais rica do mundo e ainda assim não tem o direito de desperdiçar seu dinheiro. Estou tão feliz que você esteja comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu estou tão animada com o que eu vou ensinar hoje e acho que vou falar disso amanhã também. E eu quero falar com você hoje sobre o que você está fazendo com os recursos que Deus deu a você. Isso é algo no que todos temos que pensar, de tempos em tempos. Você diz, o que você quer dizer com recursos? Bem, o tempo é um recurso, dinheiro, talentos, habilidades e até mesmo a vida em geral. Então, deixe-me perguntar, o que você está fazendo com a sua vida? O que está fazendo com seu tempo? O que está fazendo com seu dinheiro? O que está fazendo com os dons, os talentos e habilidades que Deus deu a você? Quando você chegar ao fim da vida, será capaz de olhar para trás e não ficar desapontado, não ter muitos arrependimentos, ou você será capaz de dizer, eu sinto que usei bem aquilo que Deus me deu, não o desperdicei, usei tudo para a sua glória. Isso é muito importante para todos nós pensarmos de tempos em tempos, porque tem tantas coisas no mundo que podem nos distrair, sabe? E nos puxar em direções erradas e você só tem uma vida para viver, e você só tem uma vida para dar. E todos precisamos pensar no que nós temos dado. Então vamos começar hoje com João 6,12, onde Jesus estava com uma grande multidão que se reuniu para ouvi-lo ensinar. E já estava passando da hora do almoço e todos estavam com fome. E então ele disse aos discípulos para alimentá-los. E claro, eles disseram, não temos o bastante para alimentar tantas pessoas. Então ele pegou o que o menino tinha, multiplicou aquilo e em João 6, verso 12, diz, quando todos haviam comido bastante, então disse ele aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eu amo esta escritura. Jesus não aprova o desperdício. Ele quer que façamos uso do que nós temos e não desperdicemos. E tudo que nós temos, nós sempre gastamos, assim como o nosso tempo. Sabe, eu me ouvi dizer um dia, sinto que estou gastando muito do meu tempo tentando ficar com uma boa aparência. E então isso meio que ressoou de volta aos meus próprios ouvidos. Sim, eu estou gastando meu tempo. E cada dia que passa é um dia que eu não terei de volta. E assim nós não podemos ficar falando... Sabe, na terça-feira acho que perdi a segunda-feira, então vou voltar atrás e fazer isso de novo? Uma vez que usamos esse tempo, não recuperaremos, então...
Devemos pensar um pouco sobre o que estamos fazendo e não ser uma dessas pessoas que se levantam todos os dias e apenas esperam para ver o que acontecerá. Nós temos que ter um plano e esteja sempre pronto para mudar o seu plano, se Deus quiser interrompê-lo, mas tenha um plano para o que vai fazer com o seu tempo. E quando você realmente pensa nisso, entre horários de cabeleireiro, pelo menos para mim, cabeleireiro, cor de cabelo, cortes, sobrancelhas, unhas, tratamentos faciais, exercícios. Agora eu tenho uma pessoa profissional me esticando para manter-me mais flexível à medida que eu envelheço e evitar que tudo doa. Toda essa manutenção diária que fazemos, você vai ao dentista, limpa os seus dentes, então ele quer que use fio dental, ele quer que faça isso e aquilo outro. E vou ao oftalmologista uma vez por ano, vou ao fonoaudiólogo, ao otorrino, eu limpo e verifico os meus ouvidos e, assim, há muitas coisas que precisamos fazer para cuidar de nós mesmos. Mas isso não é... Você está gastando tempo, mas isso não é perda de tempo, porque quanto mais você cuida de si mesmo, mais tempo você vai durar e melhor você vai se sentir. Não importa a idade que você tenha, digamos que você tem 20 ou 30 anos, provavelmente acha que nunca chegará aos 60, 70, 80, mas a menos que o Senhor te leve para casa mais cedo, você chegará lá. Eu digo por experiência, você deve se certificar de que, quando ficar mais velho, ainda se sinta bem. E você pode se sentir se você gastar algum tempo cuidando de si mesmo. Sabe, eu vinha dizendo há anos, eu não tenho tempo para me exercitar. Mas sabe o que eu descobri? Qualquer coisa que você realmente queira fazer, se realmente se esforçar, você vai conseguir ter tempo para isso. Se quer saber o que é importante para você, basta olhar para onde você está gastando seu tempo. Sempre estamos gastando alguma coisa. O tempo é um recurso que Deus nos deu. Agora, alguns têm mais do que outros, mas, por mais que você tenha recebido, uma vez que você usa, você já usou e não o terá de volta. Então, estou lhe pedindo para realmente pensar sobre... Quando o programa acabar, quero que você pense sobre o que está fazendo com seu tempo. Se você está investindo tempo no que quer investir, ou está deixando as circunstâncias ditarem tudo para você, você está gastando 3 horas por dia no Facebook, apenas vendo as fofocas e talvez esteja fofocando, ou você está fazendo algo com seu tempo que seja frutífero, que vai acrescentar à sua vida ou à vida de uma outra pessoa? Você não tem tempo ilimitado, então não viva como se tivesse, porque algum dia todo o seu tempo acabará, então você deve usá-lo com sabedoria. Gastar tempo. Acho que é importante que cuidemos de nós mesmos, que fiquemos o melhor que pudermos para representar Deus, e assim eu recomendo gastar um pouco do seu tempo cuidando de si mesmo, mas Deus não quer que desperdicemos o nosso tempo. Em cada pedaço de tempo que gastamos, nós estamos fazendo uma dessas coisas com Ele, ou estamos desperdiçando, ou investindo. E quando investimos, isso sempre paga dividendos a longo prazo, mas se desperdiçarmos, ele se vai e não recebemos nada dele. Você já pensou em coisas assim? Estou gastando muito tempo discutindo com você. Eu estou gastando muito tempo com raiva e vivendo na falta de perdão. Estou gastando muito tempo com o que, ou como conserto isso, onde compro isso ou aquilo, e etc, etc. Constantemente tenho que gastar meu tempo procurando as coisas que guardei em algum lugar da minha casa que eu não me lembro onde foi que coloquei. Todo santo dia. São poucos os dias que se passam que eu não tenha que ficar procurando o meu telefone. Isso já virou uma piada entre Dave e eu, porque sempre preciso que ele ligue para o meu telefone para eu encontrá-lo. É incrível os lugares que nós podemos deixar o nosso telefone. Um dia desses encontrei o meu na minha bolsa de maquiagem dentro de uma gaveta. Nós podemos deixá-lo em tantos lugares estranhos e perder tempo tentando encontrá-lo. Oh, você já pensou que temos coisas demais? Quantos têm coisas demais? Bem, tudo aquilo que você coloca dentro de casa é algo que você tem que cuidar. Tem que tirar o pó. Se você tem 150 bugigangas,
espalhadas pela casa. Essas são coisas que você tem que tirar o pó. Talvez seja a hora de você fazer uma sessão de despejo e só pegar uma caixa grande, andar pela casa e talvez tirar coisas que não são tão importantes para você mais. Às vezes enfiamos tanta coisa dentro de casa que acabamos não enxergando mais nada. Você nem enxerga as coisas que realmente gosta porque as pessoas te dão coisas e você não quer jogá-las fora, então você guarda em casa e depois vê algo à venda e você vai e compra e guarda em casa também. Então só tenha cuidado com a quantidade de coisas que você tem. Talvez seja a hora de fazer mudanças. Gaste o seu tempo com sabedoria. Não desperdice. Se alguém se deita no sofá por 3 horas todos os dias para ver novelas, isso é uma perda de tempo. Total perda de tempo. Mas se você gastar seu tempo, digamos, que você faça uma caminhada de 1 hora, isso é tempo investido porque vai ajudá-lo na saúde, vai ajudá-lo nos ossos, ajudá-lo a permanecer saudável, sabe? Não estou dizendo que tudo na TV está errado, gosto de assistir a TV à noite, mas eu estou dizendo que podemos assistir algo que é uma total perda de tempo ou assistir algo que seja benéfico. Eu gosto de bons documentários, aprendo coisas com eles. Ultimamente tenho tentado assistir a filmes engraçados porque eu amo rir. E a Bíblia diz: o riso faz bem como um remédio e é bom para nós. Então seja exigente e chato sobre o que você põe dentro de você, porque uma vez que está lá, não é tão fácil tirar de lá. Agora, faça o inventário dos recursos que Deus deu para você. Eclesiastes diz que há tempo de nascer, tempo de morrer, e continue, há tempo para todas as coisas. Cada um de nós tem uma determinada quantidade de tempo. Em Efésios 5,16 diz: redima o tempo. Use o seu tempo com sabedoria. O que significa redimir o tempo? Significa pegá-lo e usá-lo com sabedoria. Deixe-me parar aqui por um segundo e perguntá-lo: você acredita que está usando o seu tempo com sabedoria? Sei que Deus me mandou ensinar isso hoje para alguém que está nos assistindo, para todos que estão nos assistindo. Isso é bom para eu estudar também, porque podemos sair dos trilhos nesta área muito facilmente. A Bíblia diz em Colossenses 4, verso 5, comportem-se sabiamente. Vivam com prudência e discrição nos relacionamentos com os do mundo exterior, os não cristãos, aproveitando ao máximo o seu tempo e usando toda a oportunidade, sabe? Se você é um cristão nascido de novo, Jesus é o seu Salvador, Ele quer usar você para expandir o seu reino. E você tem que ter em mente que as pessoas, muitos milhões de pessoas estão procurando por algo e muitas delas nem sabem o que estão procurando. Mas você pode ser o único Jesus que elas verão. Obviamente, você não é Jesus, eu não sou Jesus, mas somos seus representantes pessoais na Terra. E é importante que façamos algo diferente de apenas sentar numa igreja 1 vez por semana e pensar que isso é tudo que devemos fazer. Precisamos sair pelo mundo e representá-lo, e temos que representá-lo bem. Quando for trabalhar, não se assente à mesa do almoço e ouça todas as fofocas e faça fofocas também, ou ouça piadas sujas, ou, sabe, coisas que são totalmente uma perda de tempo. Seria melhor você comer sozinho e ler um bom livro ou algo assim, em vez de fazer isso. E é um mau testemunho quando você faz assim, porque se você diz que você é cristão, as pessoas esperam que você viva como um. E às vezes elas vão testar você para ver se você é ou não. Antes do meu marido trabalhar no ministério comigo, ele trabalhava no ramo de engenharia e dizia que havia momentos em que as pessoas vinham e lhe contavam piadas sujas e tenho certeza de que estavam me testando para ver o que eu faria. Ele me contou que uma vez disse a um cara: você sabe que eu não quero ouvir isso? Então por que se incomoda em vir e me contar? Às vezes não gostamos de dizer coisas assim, não queremos ficar envergonhados ou envergonhar a outra pessoa. Mas sabe o que é interessante? Dave defendeu o que acreditava e sabe qual foi o resultado quando as pessoas tinham problemas em suas vidas, problemas no seu casamento, ou ficavam doentes? Sempre vinham a ele e pediam seus conselhos ou pediam uma oração.
Mas se você quer que as pessoas creiam que Deus é real, que Ele realmente faz a diferença em sua vida, então você tem que se comportar de tal maneira que eles acreditem nisso. Por favor, por favor, por favor, não vá à igreja apenas no domingo e depois haja como o mundo no resto da semana. Não haja como se fosse o melhor do que eles, mas você tem um padrão moral a manter e você precisa ter certeza de que faz isso e não age como todo mundo porque você não quer que as pessoas pensem que você é um doido de Jesus, que você é estranho. Use o seu tempo com sabedoria, especialmente com os do mundo. Procure representar Deus da maneira que Ele deve ser representado. Não se permita comportar mal e dar um mau testemunho. Pode ser sua única oportunidade de mostrar Jesus a esta pessoa. Se Deus escancarar uma porta para você testemunhar para alguém, não tenha medo de fazê-lo. Às vezes testemunhamos com as palavras, às vezes apenas com a nossa vida e nosso comportamento. Não se sinta pressionado a achar que tem que pregar para todos os incrédulos que encontrar. Às vezes Deus só quer que você ore e é muito importante que Ele prepare os corações, que seus corações estejam abertos para ouvir o que você diz. Mas acredito que muitas vezes os mais altos sermões que pregamos são com o nosso comportamento e não com as palavras. Há um ditado que eu gosto muito que diz: pregue em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Eu realmente acredito que pregamos mais. Com nossas vidas do que pregamos com as nossas palavras. De fato, se você disser às pessoas o que fazer e não fizer, isso, na verdade, é pior do que se mantivesse a boca fechada. E há oportunidades que Deus nos dá que, se não as aproveitarmos, não passarão por nós novamente. É importante ser obediente a Deus e ouvir o que Ele pôs em seu coração e dar esses passos de fé para sair e fazer o que Ele quer que você faça. Quando Deus quer que algo seja feito, mesmo que tenha que passar por 1000 pessoas diferentes, agora ouça-me, se Deus quer que algo seja feito, mesmo que tenha que passar por 1000 pessoas diferentes, Ele vai encontrar alguém que fará a sua vontade. Bem, por que não deixar que seja você? Não perca as oportunidades que Deus te dá. Não desperdice as oportunidades que Ele te dá. Sabe, Esther é uma mulher da Bíblia que era jovem, tenho certeza de que ela tinha planos para a sua vida e ela não estava esperando que seus planos fossem interrompidos, de repente, sem um aviso de Deus. Mas o seu povo, o povo judeu, corria o perigo de ser morto por causa de um certo homem perverso chamado Amã, que odiava os judeus. E assim, o tio de Esther pediu para ela entrar no harém do rei e tentar ganhar o favor do rei, eventualmente chegar diante dele e implorar pelo seu povo. Bem, ela teve medo, ela não sabia o que aconteceria com ela. Você não podia ir até o rei, a não ser que fosse chamado. Se você chegasse diante do rei sem ser chamado, se ele não lhe estendesse seu cetro de ouro, você seria morto. Mas aqui está o que seu tio disse a ela: se você permanecer em silêncio neste momento, o livramento e a libertação para os judeus virão de outro lugar. Como eu disse, Deus sempre encontrará alguém para fazer o que Ele quer que seja feito.
mas você e a família de seu pai irão perecer. E quem sabe se você não chegou a essa posição real para um tempo como este. Sabe, eu pessoalmente acredito que todos nós nascemos em um determinado momento da história por uma razão, sabe? Estamos vivendo em tempos muito difíceis na Terra hoje. Talvez você pense, eu gostaria de ter nascido em uma época diferente. Eu penso em quando eu era adolescente, o quão melhor o mundo era do que hoje, e os incrédulos naquela época eram mais agradáveis do que alguns crentes de hoje. De fato, nós perdemos muito terreno, muitas pessoas nem sabem o que é excelência, não sabem o que é integridade, as pessoas não têm palavra. Isso é como se o mundo estivesse tão cheio de ódio e conflitos e tantas pessoas sem perdão, e sabe? Mas eu acredito que fomos chamados para um momento como este. Eu não acredito que você esteja aqui por acidente durante esse período de tempo da vida, como eu também não estou. Mas acredito que Deus não quer que desperdicemos nosso tempo, nossa vida. Acho que estamos aqui por uma razão, e se você nunca fez isso antes, é hora de começar a perguntar a Deus qual é a razão. Sabe, Deus não procura habilidade, Ele procura apenas disponibilidade. E tudo que você tem que fazer é simplesmente dizer a Deus: Deus, eis-me aqui, eu sou o teu. Se você me quer, se quer usar para qualquer coisa, apenas me diga o que é. Tentarei fazê-lo com o melhor da minha capacidade. Se você disser isso a Deus e realmente estiver falando sério, não demorará e Deus encontrará algo para você fazer. A colheita está madura e a Bíblia diz: ore para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita. Então, recentemente eu comecei a fazer essa oração diariamente porque esta é a verdade. Precisamos de pessoas que realmente trabalhem para o Senhor, e você não precisa ter um reverendo na frente do seu nome para isso, não precisa ter um púlpito para fazê-lo. De fato, a Bíblia diz em Efésios que Ele só dá o ministério quíntuplo para treinar o corpo de Cristo para que possam fazer a obra do ministério, sabe? Meu trabalho não é fazer todo o ministério, é ajudar a treiná-lo para fazer sua parte. E honestamente, a maioria das pessoas que precisam de Jesus não vão à igreja para encontrá-lo. Algumas vão, mas você pode fazer mais no seu cantinho do mundo. Se todo mundo saísse pelo mundo, se todo cristão saísse pelo mundo e fizesse a sua parte, você faria mais do que todos os pregadores. Deixe Deus usar você. Deixe usá-lo onde você está. E não desperdice seu tempo. O que você está fazendo para ajudar outra pessoa? Essa é uma pergunta que gosto de fazer às pessoas e gosto de fazer a mim mesma. Todos os dias eu oro para que Deus me deixe ajudar alguém. Que eu possa colocar um sorriso no rosto de alguém, ou que eu possa encorajá-los ou despertá-los. Que possa dar a eles algo que os faça felizes. Não use as coisas que você tem, não use as pessoas para conseguir algo, use o que você tem para ser uma bênção para as pessoas. Deus nos dá todos os recursos, e tudo o que você possui não é algo que seja realmente seu. Deus é o dono e você é o mordomo. E Ele espera que administremos o que Ele nos dá sabiamente. Há tantas coisas boas que a Bíblia tem a dizer sobre isso. No Salmo 90, verso 12, diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. O que isso significa? Eu acho que significa exatamente o que estou falando hoje. Pense no que está fazendo com sua vida. Pense no que está fazendo com seu tempo. E eu realmente sinto em meu coração que esta é uma mensagem muito simples, mas é uma importante mensagem. Acho que é algo que as pessoas não pensam o suficiente. Deixe-me perguntá-lo. Você usa todo o seu tempo apenas para entreter-se? Ou você está usando todo o seu tempo apenas tentando ganhar o que quer da vida? Ou você já chegou ao ponto onde Paulo chegou quando ele disse: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Você está pronto para realmente se oferecer a Deus para uso dele? E se ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, é muito simples fazer isso. Tudo o que precisa fazer é admitir que é um pecador. Diga a Deus que você está arrependido dos seus pecados, da maneira como viveu, e que quer ser um cristão, quer ser um seguidor de Cristo. Convide-o a entrar em sua vida. Comece a aprender a palavra de Deus. Comece a segui-lo, siga o Espírito Santo.
e faça as coisas que Deus quer que você faça. Não viva mais na escuridão. É hora de sair da escuridão e viver na luz. E o outro recurso que temos é o dinheiro. A maioria de vocês acha que não tem o bastante, mas o que está fazendo com o que tem? Algumas pessoas nunca terão mais do que têm porque elas estão desperdiçando o que têm. Oh, há tantas coisas para se desperdiçar o dinheiro hoje. Quantas coisas você tem em sua casa que comprou quando estava em promoção? Ou que comprou porque brilhou, reluziu, você achou bonito, sabe? E levou para casa e colocou no canto e nem sabe onde está agora. Você nunca usou aquilo? Sabe, nós temos tanta abundância neste país. Desperdiçamos mais na América do que a maioria das pessoas em outros países tem. E às vezes nem somos tão gratos pelo que nós temos, sabe? Eu estava na Índia uma vez, visitando uma colônia de leprosos, estávamos nos alimentando e tentando encorajar aquelas pessoas, e eu me lembro de um dos leprosos, ele veio até mim, ele queria que eu fosse à casa dele. Eu não sabia o que eu iria ver, mas fiquei chocada com o que ele chamava de minha casa. Quando ele me levou ao lugar, era apenas um buraco que tinha sido cavado ao lado de uma colina, sabe? E era fundo bastante para entrar e tudo que ele tinha naquele buraco eram paredes e chão de terra. Uma rede onde ele dormia, sabe? Ali em um canto havia alguns potes de metal bem amassados e também um prato de metal. E ele estava realmente tão animado com a casa dele. Ele estava mais agradecido por aquele buraco ao lado da colina do que a maioria de nós pelas belas casas e lares que nós temos aqui, em nosso país. Precisamos aprender a não desperdiçar o nosso dinheiro, mas a usá-lo para ajudar outras pessoas e, pelo menos, parte dele para pregar o Evangelho. Meu marido tem uma ótima filosofia, ensinamos isso aos nossos filhos e estamos ensinando aos nossos netos. O Dave criou um excelente plano para as finanças, onde ele diz: economize um pouco, gaste um pouco e oferte um pouco. De tudo que você recebe, economize um pouco para o seu futuro, porque um dia precisará. Não dependa só da previdência social, você não sabe o que vai acontecer no momento em que precisar. Economize um pouco, é sábio você economizar. Gaste um pouco, já que trabalha duro a semana toda. Você deve gastar um pouco de dinheiro consigo, deve comprar algo que você precisa ou que você quer, e tudo bem. E oferte um pouco. Sempre oferte uma parte daquilo que você recebe para as pessoas que têm menos do que você tem. Não desperdice o seu dinheiro em coisas inúteis que não farão nenhum bem, mas realmente pense sobre o que está fazendo com seu dinheiro. Tenha um plano para o seu dinheiro e faça disso um plano sábio. Agora, vamos continuar este ensino amanhã, porque ainda tem algumas outras coisas sobre as quais quero falar. Sobre o desperdício, lembre-se, Jesus disse: reúna as sobras para que nada seja desperdiçado. Ele não é a favor do desperdício. Sempre digo, se você quer ter dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro. E assim não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ser a pessoa mais rica do mundo e ainda assim não tem o direito de desperdiçar seu dinheiro.
recebe. Economize um pouco para o seu futuro, porque um dia precisará. Não dependa só da Previdência Social, você não sabe o que vai acontecer no momento em que precisar. Economize um pouco, é sábio você economizar. Gaste um pouco, já que trabalha duro a semana toda. Você deve gastar um pouco de dinheiro consigo, deve comprar algo que você precisa ou que você quer, e tudo bem. E oferte um pouco. Sempre oferte uma parte daquilo que você recebe para as pessoas que têm menos do que você tem. Não desperdice o seu dinheiro em coisas inúteis que não farão nenhum bem, mas realmente pense sobre o que está fazendo com o seu dinheiro. Tenha um plano para o seu dinheiro e faça disso um plano sábio. Agora, vamos continuar este ensino amanhã, porque ainda tem algumas outras coisas sobre as quais quero falar. Sobre o desperdício, lembre-se, Jesus disse, reúna as sobras para que nada seja desperdiçado. Ele não é a favor do desperdício. Sempre digo, se você quer ter dinheiro, você tem que respeitar o dinheiro. E assim não importa quanto dinheiro você tenha, você pode ser a pessoa mais rica do mundo e ainda assim não tem o direito de desperdiçar seu dinheiro.